Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, bem-vindos à nossa teledireção espiritual de hoje. Nosso assunto, a virtude da paciência. Nossa base, o livro A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Fausto. Muito bem, a paciência é uma virtude que é um dos traços principais da fortaleza. É a capacidade de resistir. Vejamos como nos explica o Catecismo da Igreja Católica, no número 1808. Vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício da sua vida para defender uma causa justa. Vejam só, tudo isso compõe, portanto, a virtude da paciência. Ora, a palavra paciência provém de uma palavra latina que significa padecer. Portanto, a paciência o que é? É a arte de padecer. Para um cristão, é a arte de sofrer com fé, esperança e amor, a arte de sofrer com as virtudes teologais. Muito bem, meus amados irmãos, de onde brota a virtude da paciência? Do amor. É por amor que somos pacientes. Ora, toda impaciência, portanto, é uma falta de amor. Falta de amor a Deus, ou falta de amor ao próximo, ou falta de amor aos dois. Pois bem, vamos ver quais são os aspectos fundamentais desta virtude da paciência. Em primeiro lugar, saber ir além de suportar. Nós, queridos irmãos, convivemos com muita gente. Ora, há pessoas mais e menos difíceis. Temos que aprender, portanto, a quê? A suportar as pessoas que especialmente são mais difíceis. Ora, meus amados irmãos, mas não basta suportarmos essas pessoas. Temos que ir além disso. Temos que fazer o quê? Amar essas pessoas, claro. Fazer o bem a essas pessoas, desejar o bem a essas pessoas. É isso. Então não é simplesmente suportar, mas é amar e fazer o bem a essas pessoas em última análise. Vejam o que nos diz São Paulo apóstolo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então é ajudar os outros com os seus fardos. Segundo aspecto, saber esperar. Em primeiro lugar, temos que saber esperar o tempo de Deus. Pedimos algo a Deus? Esperemos, porque Deus, no tempo certo, que é o tempo dele, nos concederá a graça que solicitamos. Ora, mas temos que também saber esperar a mudança de conduta das outras pessoas. Não desistamos das pessoas. Não as condenemos. Simplesmente saibamos esperar que elas mudem a sua conduta. Mudem para melhor, evidentemente. Então, o saber esperar também é isso. Esperança de que as pessoas mudem para melhor. Outro aspecto, saber calar. Quando vier a ira, quando vier a impaciência, porque, por exemplo, fomos agredidos verbalmente por uma pessoa, saibamos calar. Não respondamos de imediato a essa agressão verbal. Porque senão, o que vai acontecer? Bate-boca, discussões, brigas, raiva, ódio e assim por diante. Então nunca respondamos com raiva a alguém. Alguém nos fez uma agressão verbal, então saibamos calar. Essa é a melhor estratégia. Num outro momento, com a cabeça fria, saberemos o que fazer. Ora, o quarto e último aspecto é o saber falar. Então, se soubermos calar, nós vamos saber falar. Mas saber falar com quem? Em primeiro lugar, devemos saber falar com Deus, pedindo a Ele o quê? A luz para que tomemos as providências adequadas para resolvermos a situação que estamos enfrentando com alguma pessoa. Então, saber rezar é isso. Então, calando-nos, vamos o quê? Rezar,
pedindo a Deus que nos ajude a tomar as devidas decisões. A partir disso, iluminados pelo Espírito Santo, é que vamos falar com a pessoa que nos agrediu verbalmente. Então é isso, esses são os caminhos, né? Então, calar, falar com Deus e depois falar com a pessoa com a cabeça fria. Pois bem, amados irmãos, vejamos agora algumas mortificações que podemos fazer para obtermos a virtude da paciência. Em primeiro lugar, devemos aprender a aceitar pacientemente os defeitos dos outros, sem nos irritarmos, sem ofendermos as outras pessoas, sem perdermos a serenidade. Porque, afinal de contas, também nós temos defeitos. Então, aprendamos a suportar os defeitos dos outros. Outro aspecto fundamental: nunca fiquemos nos queixando de que precisamos ter muita paciência com as pessoas e com as dificuldades da vida. Isso configura o quê? Impaciência, na verdade. Se temos que mudar a nossa conduta, conversemos com Deus e não com as outras pessoas. Vejam só. Outro aspecto importante: evitemos comentar desnecessariamente com os outros as dores, gripes ou outro tipo de mal-estar físico. Não é verdade? Às vezes ficamos o quê? Amolando as pessoas com estes comentários. Então, nada de ficarmos comentando de maneira desnecessária com os outros esses sofrimentos. Evitemos também resmungar do frio, do calor, da chuva, do trânsito lento e assim por diante. Vai na mesma linha. No relacionamento com os outros, amados irmãos, mais um aspecto: no relacionamento com os outros, nunca respondamos ao mal com o mal. É o que vimos anteriormente. Sabermos calar. É isso. Falarmos com Deus e depois falarmos com a pessoa com amor, com respeito. Outra verdade importante: temos que ter muita paciência com aquelas pessoas que conversam conosco muito tempo no telefone. Tem gente que busca conversa interminável no telefone. Então temos que ter paciência, ou seja, não vamos tratá-las com falta de educação, com falta de respeito. Não simplesmente cortemos a ligação. O que podemos fazer? Vamos buscar um modo delicado para abreviar essas conversas. Essa é a estratégia. Você pode até dizer: olha, me perdoe, eu tenho algo a fazer agora, peço que você me perdoe. Em outro momento a gente conversa. Então pode ser um modo também. E você não está mentindo, claro, você está falando a verdade aí. Eu tenho outra coisa a fazer agora, peço que me perdoe. Então é isso. Essa é a estratégia, amados irmãos. Depois, aprendamos a repetir calmamente as explicações que damos às outras pessoas, ou quando elas não entendem as nossas explicações, ou quando ficam pedindo esclarecimentos que nos parecem inúteis. Há pessoas que têm uma certa dificuldade de compreensão. Então temos que ter paciência, não tem outro jeito. Se tivermos que repetir a explicação, repitamos. Ou ainda mudarmos os termos para explicarmos de uma maneira mais simples. Devemos também evitar implicar com os maus hábitos, tiques ou cacuetes dos outros. Não façamos isso, isso é falta de respeito. Evitemos também os modos duros de falar, de cobrar, de lembrar aos outros o que deveriam ter feito. Peçamos com educação, com respeito. Muito bem, 2 últimos conselhos para que vivamos a virtude da paciência. Primeiro, aprendamos a abraçar a nossa cruz. Todos temos uma cruz a carregar. Jesus carregou a sua. Vamos carregar a nossa, então, até o fim. Nossa cruz está sob medida para nós. Não é mais pesada do que nossas capacidades. Então, carreguemos a nossa cruz até o fim para que tenhamos mérito perante o nosso Deus de amor e de misericórdia. Então, abracemos a nossa cruz. Número 2, aprendamos a oferecer o nosso sofrimento a Deus. Vejam só. Então, se eu passo por uma situação difícil, por um grande sofrimento, ou por até mesmo por um pequeno sofrimento, por que não? Eu devo oferecer isso a Deus com alguma intenção. Por exemplo, pela conversão de um pecador. Vejam aí. Então eu transformo o quê? O meu sofrimento em graça para os outros. Então, aprendamos a oferecer esses sofrimentos a Deus, nosso Senhor, para que Ele os utilize
para derramar graças sobre outras pessoas. Pois bem, amados irmãos, que o Espírito Santo nos conceda então esta virtude muito importante da paciência. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.